Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos nesta tarde do evento 4C, Congresso Catarinense de Ciências da Computação, que é promovido pelo Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, e tem o patrocínio financeiro da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa, Ciência e Tecnologia do Estado de Santa Catarina. Nesse período da tarde teremos a palestra com o professor Sandro Alencar Fernandes. Ele é graduado em Ciências da Computação pela FURB, especialista em Ciências da Computação com ênfase em redes de computadores pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é sócio executivo da empresa Área Local, produtora digital. Tem experiência na área de Ciências da Computação com ênfase em aplicações para a internet, atuando principalmente nos seguintes temas: análise e desenvolvimento de sistemas, administração de bancos de dados, linguagens de programação, marketing digital, e é também sócio da empresa Área Central e diretor da Abrad Nacional. Com os senhores, o senhor Sandro Alencar Fernandes para a palestra de Desenvolvimento Web e Desafios da Internet e Mobile. Gente, boa tarde. Vocês estão com sono? Estão dormindo? Acabaram de almoçar? Boa tarde de novo, então. Boa tarde. Já melhorou um pouco. Até o final, eu acho que a gente fica bem. Bom, como o Fábio já me apresentou, eu atuo como sócio da Área Local e também como professor. E a convite do Fábio, já de antemão agradeço ao Fábio Alexandrini pelo convite em nome da Área Local e também do NIAV, que é as empresas do núcleo de informática, do núcleo de tecnologia hoje, da CIRS, pelo espaço que está sendo aberto para nós e participar do 4C. Já tive a oportunidade em outro momento, em outra edição, com esse público, o que é muito bacana e uma honra. Bom, eu trouxe algumas ideias, de algumas explanações que a gente vai falar aqui, mas eu gostaria de ouvi-los também, então fiquem à vontade para perguntar, para interagir, e eventuais questões que queiram apontar aí, tá bom? Para não virar só um monólogo, apesar de ser um título de palestra, a ideia é a gente fazer uma interação aí. Ok? Combinado? Quando vocês balançam a cabeça assim, é legal. Quer dizer que é ok. Tá, entendi. Não, só para conseguir compreender o diálogo. Fica mais fácil. Joia também funciona. Valeu. Bom, vamos lá então. Nosso roteiro, ele é breve. Aqui o Fábio já me apresentou, basicamente. Só uma correção, já não sou mais sócio do Área Central, já era para ter corrigido isso, eu vendi minha participação ano passado. Mas é uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter fundado, ter sido cofundador dela. O roteiro da nossa fala, a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento web. Vocês já conhecem, afinal estão fazendo cursos na área de tecnologia e ciências da computação. Então, eu creio que boa parte do que eu vou falar aqui no início você já tem um conhecimento, pelo menos mínimo, ou já ouviram falar. A gente vai falar sobre a infraestrutura da web, e principalmente para entrar aí num tema mais novo e falando das novidades que surgem disso daí, com relação à programação web, as linguagens de programação, e aí sim a gente aponta algumas tendências e, por fim, a gente levanta aí algumas questões que são os desafios, tá? Então esse é o nosso objetivo nessa uma hora aí, nem sei se vai dar tanto, a não ser que vocês façam muitas perguntas, tá bom? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender, basicamente vocês sabem, essa imagem ela é uma clássica, e só procurar no Google Imagens ela aparece. Eu falo aqui de desenvolvimento de site, mas a gente também está falando de desenvolvimento mobile, desenvolvimento de aplicativos, mas a gente precisa entender o que está por trás do desenvolvimento de qualquer solução hoje que trabalha com a internet como infraestrutura, como base, né? E tanto eu quanto o Fábio e alguns professores que estão aí sabem que a evolução no desenvolvimento de software mudou muito, e a gente teve grandes alterações na forma de se pensar software com o advento da internet. Então a gente teve aí uma possibilidade de expansão muito maior e principalmente a necessidade de repensar a forma como a gente criava software. Então para isso a gente precisa entender um pouquinho dessa infraestrutura, né? Basicamente a internet hoje ela se baseia desta forma, a infraestrutura dela sendo simplório, obviamente, não entrando em detalhes
aprofundados com relação a protocolos, enfim, a regras de internet, a regras de rede em si, mas a gente trabalha com esta infraestrutura. A gente sempre vai ter a nuvem, aqui representada e chamada de internet. A gente vai ter os clientes, que são os browsers, certo? Que é o navegador do teu celular, o navegador do teu notebook, ou é o console de um game, enfim, algo que vai fazer a navegação. E a gente vai ter do outro lado o server, que são os servidores que fazem, disponibilizam as aplicações, principalmente que estão online, principalmente que estão rodando no ambiente da internet, no ambiente da nuvem. Tá? Então, ali, basicamente, a gente tem o lado do cliente, client-side, server-side, o protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que você já deve conhecer, que é a base para que funcione a web, a base que funciona a internet. E aí, falando de HTTP, basicamente a gente tem mensagens de request, de solicitação, e mensagens de response, que é resposta. Então, de uma lógica simples, o que acontece? O cliente ali, representado por um notebook, bem mal desenhado, agora eu estou vendo, um browser, enfim, pode ser um tablet, pode ser um celular ou qualquer outro dispositivo. Ele vai fazer uma mensagem de send, ele vai enviar uma URL, vai solicitar uma URL, o servidor vai receber isso dali e normalmente vai retornar uma página aqui falado HTML. Hoje a gente já retorna muito mais coisa do que só o HTML, a gente retorna CSS, a gente retorna JavaScript, enfim, uma série de linguagens que são aí processadas pelo cliente e exibem algum resultado. Isso aqui é importante a gente entender porque tudo se baseia nisso, requisição e resposta. E isso foi uma das coisas que mais mudou quando a gente falava no desenvolvimento quando a gente fala no desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicação. Por quê? Porque quem é de uma era um pouco anterior, que não trabalhava com web, a gente trabalhava de forma um pouquinho diferente. Ainda existia requisição e resposta, mas ela era muito mais relacionada a banco de dados, quer dizer, a gente fazia requisição de banco de dados. Então isso mudou muito a forma da gente pensar o software. Só que isso é bom porque a gente pôde expandir e depois, de um certo momento, até integrar essas duas lógicas. Lá o JavaScript também do lado do servidor. Antigamente era uma linguagem que só rodava no cliente, no browser, e agora com novos ambientes como o AngularJS ou como o Node.js, a gente passa a usar JavaScript como linguagem de server-side também. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. Então, basicamente, a lógica era essa, né? Aquilo que a gente falou. Tem lá o HTTP, era feito o request, o server processava e a partir daí ele dava um response e estava resolvido. Então, aquilo que eu já expliquei para vocês no desenho anterior se repete, mas é para a gente deixar claro isso. E isso é importante porque com base nisso é que a gente começa a entender o que há de tecnologias por trás disso tudo e como isso avançou ao longo do tempo e trouxe benefícios para nós. E o que é mais legal é que quando surgiram os smartphones, há não muito tempo atrás, eles incorporaram, uma das tecnologias que os smartphones incorporaram foi justamente o browser e, obviamente, a partir daí os apps dos smartphones. E os apps dos smartphones, eles começaram quase com a mesma lógica. Eles também tinham aquele conceito, talvez, de desenvolvimento anterior. Eu fazia muita parte do processamento no próprio smartphone e usava a web, então eu fazia uma integração disso. E hoje isso também tem começado a mudar de novo, como mudou o desenvolvimento web. Então é bem legal a gente começar a compreender esses ciclos que o desenvolvimento para a web tem recebido. Né? Bom, a principal característica e o ponto que a gente tem que olhar é essas tendências. Enquanto que antigamente, como é que funcionava antigamente a parte de um servidor web, por exemplo, um servidor www? Basicamente eu tinha uma máquina que estava alocado fisicamente num departamento de tecnologia e eu tinha um link de internet, um IP fixo naquela máquina e a partir daí as pessoas acessavam aquela máquina. Então vamos dar um exemplo, aqui no UFC, por exemplo, para botar uma página do Instituto Federal aqui de Rio do Sul no ar, eu tinha que ter um CPD, antigamente chamado de Central de Processamento de Dados ou Departamento de TI, eu tinha lá um servidor instalado lá dentro e lá dentro eu habilitava um software, um serviço
que respondia, que atendia o protocolo HTTP e virava um servidor web. Aí eu tinha um prefixo aqui no IFC e todo mundo que digitasse lá IFC Rio do Sul, por exemplo, a requisição ia passar por toda a internet e ia cair nesse servidor que ia resolver esse processamento. Era assim que funcionava até um tempo atrás. As empresas que estavam na internet tinham que ter os seus próprios servidores. Mas logo isso virou um mercado e surgiram os hosts, que aí eram empresas que terceirizavam essa parte. Em vez de eu ter um servidor aqui no IFC, um servidor na minha empresa, um servidor em outra empresa, assim por diante, simplesmente criaram-se os hosts e a partir daí eles montavam os servidores e disponibilizavam para mim, entre aspas, alugar aquele espaço. Então eu passei a fazer uso de um servidor de hospedagem, um host que alguém instalou, o servidor estava fisicamente em algum lugar específico, normalmente em salas específicas para servidores, com toda a tecnologia que precisa, redundância, segurança, climatização, enfim, e eu não me preocupava com isso, eu me preocupava apenas o quê? Contratar um bom servidor, saber se ele atendia meus requisitos de software, e a partir daí eu usava ele, quer dizer, eu abstraía toda essa parte de hardware. E isso ganhou grande expansão, mas ainda uma escala muito pequena para pequenos projetos, normalmente grandes projetos eu ainda precisava ter uma estrutura própria. E dos anos para cá isso realmente mudou com o surgimento aí sim do conceito de cloud, propriamente dito, que já existia, mas passou a existir, principalmente como grandes empresas como a Amazon, ou Microsoft Azure, ou IBM Bluemix, ou recentemente o Google Cloud, pegaram as suas estruturas. Então hoje eu posso pegar a estrutura do Google e usar para a minha empresa. Eu posso usar toda a estrutura de computação que o Google tem, lá eu criar um servidor para mim e usar essa estrutura para a minha empresa. Ou da própria Amazon, do AWS. Eu posso criar os meus servidores dentro da estrutura da Amazon. E o mais legal que isso é que, nesse conceito de cloud computing, eu pago pelo que eu uso. E isso é legal, por quê? Porque antes, na estrutura que eu tinha antes, aquela que eu exemplifiquei, eu comprava um servidor, mas às vezes eu estava usando só 10% dele, ou 15% dele. Mas eu tinha que comprar um servidor prevendo que lá na frente eu fosse crescer e eu ficava às vezes alguns meses ou até anos com aquele servidor subutilizado por uma previsão de crescimento que ia vir lá na frente. Com o advento do Cloud Computing e as novas formas de cobrança, como o exemplo da Amazon, Google Cloud e Azure, o que muda? O que muda é que eu contrato o serviço, mas eu pago sob demanda. Eu estou usando um tanto de processamento, um tanto de disco rígido, um tanto de memória, é feito um cálculo e eu pago mensalmente por aquele tanto que eu estou usando. E isso é bacana, por quê? Porque se eu tenho picos de acesso, vamos pegar um exemplo, algo que vocês talvez conhecem, as provas do Enem aí, vamos dar um exemplo. Se eu tenho os picos de acesso no momento de inscrição para o Enem e assim por diante, o governo, por exemplo, tem a estrutura deles num servidor desse, quando eles têm um pico de acesso, eles automaticamente escalam e vão pagar naquele período que eles estão usando. Passou o período de seleção do Enem, o governo não tem mais aquele número de acesso, o que acontece? Eu baixo o uso e, obviamente, baixo o custo para o governo. E assim funciona para governo ou para qualquer empresa que tem esse tipo de sazonalidade da demanda. Então é importante a gente entender isso, por quê? Porque nesses novos modelos de desenvolvimento, vocês enquanto desenvolvedores, nós enquanto desenvolvedores, a gente não vai mais se preocupar com o hardware em si. Eu me preocupo com os requisitos que eu preciso. Eu preciso uma máquina que tenha capacidade de processamento X, com tanto de memória, com tais software instalado, e eu preciso que ela esteja disponível tal dia, em tal período e assim por diante. Simplesmente isso. Eu escolho qual fornecedor eu quero, contrato ele, faço as configurações e pronto. Se lá dentro der algum problema no HD, se der algum problema específico, eu não me preocupo com isso. Normalmente, inclusive, esses servidores trabalham com redundância e trabalham com tempo de resposta muito rápido, que eu tenho muito menos dor de cabeça do que se eu tivesse um servidor aqui alocado na minha empresa. Por quê? Porque se aqui der um problema no HD, quem vai ter que vir de madrugada a trocar sou eu. Lá não. Lá alguém vai fazer isso, e muitas vezes com equipes maiores, e a um custo menor do que eu ter um profissional de plantão para isso, por exemplo. E o mais legal que isso é que, além de compute, e isso é importante, a gente vai falar depois ali sobre inteligência artificial, sobre machine learning, algumas tendências,
Estas plataformas, como a Amazon e Google, por exemplo, e própria Microsoft e IBM, além do serviço de computação, eles também estão disponibilizando o serviço de inteligência em software. Então, por exemplo, eu quero fazer uma rotina usando IA, inteligência artificial. Eu já consigo contratar um algoritmo de IA que está disponível dentro do Google Cloud ou dentro da IBM e usar a rotina de IA já desenvolvida. Não preciso eu desenvolver tudo do zero. Claro, enquanto estudante de computação é até legal entender como é que funciona uma rede neural, um algoritmo de inteligência artificial, enfim. Sim, é importante vocês aprenderem isso. Mas profissionalmente no mercado, daqui a pouco eu não preciso desenvolver o que a roda novamente. Eu já sei que o algoritmo está lá e mais legal que isso, ele foi desenvolvido por super engenheiros do Google, por exemplo. Então simplesmente eu vou lá, vejo a documentação, as APIs de conexão e passo a usar aquele serviço. Então, o que é mais legal é que além da computação, do hardware, memória, disco e processamento, eu também posso contratar serviços. Eu preciso rodar inteligência artificial. Então eu tenho um algoritmo. Eu preciso banco de dados. Isso é legal, por exemplo. Por exemplo, o Oracle, que é um dos bancos de dados mais robustos e mais famosos, também tem o Oracle Cloud. Eu posso hoje, antigamente, estou vendo o Alantel ali, o Alantel vai lembrar, quando a gente implantou o Oracle no Indava, a gente pagou uma licença gigantesca, tinha que aprender muito de Oracle e ficava às vezes subutilizado e tinha lá uns problemas para manter aquela estrutura rodando. Hoje eu posso usar o Oracle como cloud. Eu vou lá e digo que eu quero usar tantos espaços de banco de dados e eu logo aquele espaço, a exemplo do que eu logo no servidor, e eu vou estar usando um super banco de dados que é o Oracle. Para quem não sabe, a Oracle comprou o MySQL, então o MySQL também é da Oracle, só que o MySQL tem a versão gratuita que a gente pode utilizar e também, obviamente, a versão paga. SQL Server, Microsoft ou mesmo PostgreSQL, essas estruturas hoje eu também posso contratar em cloud, quer dizer, eu não preciso mais ter um servidor de banco de dados rodando dentro da minha estrutura. Eu simplesmente vou lá, contrato aquele servidor e ele passa a responder para mim através de um IP, de uma porta e pronto. Eu não me preocupo com como ele está instalado, não me preocupo com como ele vai funcionar internamente. Simplesmente eu sei como ele tem que funcionar e eu uso ele. Basicamente é assim. Então isso é bem legal porque isso muda também a forma da gente, enquanto desenvolvedor, se preocupar. Quando a gente trabalhava lá na Alantel, eu tinha que me preocupar desde o hardware até a finalização do software do usuário. Agora, se eu sou desenvolvedor, eu me preocupo com acesso ao usuário, interface e a característica do software. O hardware e as tecnologias já está resolvido, então isso é muito bacana. O que é legal, a gente tem novas tecnologias, além do que a gente falou aí, existe o conceito de virtualização de máquina, então hoje eu consigo startar uma máquina virtual em qualquer servidor, por exemplo, o Google ou Amazon, rapidamente, em 2, 3 minutos eu tenho uma máquina nova rodando, com recursos novos e com serviços que eu quero. Eu quero que uma máquina rode PHP e MySQL, beleza, eu starto ela. Eu quero que ela rode Java lá dentro, por exemplo, Tomcat, eu simplesmente starto e boto ela rodar. Eu preciso que ela execute Python, eu starto ela, digo que eu quero usar Python e ela vai estar já funcionando, configurada, com atualizações, com recursos de segurança, tudo que eu preciso. E aí, obviamente, com essa nova estrutura eu posso criar clusters, eu posso usar mais máquinas, e isso é muito legal, pensando em aplicativos. Vamos dar o exemplo que vocês já ouviram falar ou conhecem: Netflix, Airbnb, Uber, que tem uma escala muito grande. Daqui a pouco o Uber faz uma campanha de desconto para a cidade de São Paulo e da noite para o dia ele aumenta milhares de vezes o número de acessos. Ele precisa ter escalabilidade. Hoje eu estava com 1.000 acessos e amanhã eu passei para 10.000, e isso eu estou falando de 1.000, mas na verdade são milhões. Como é que eu faço isso da noite para o dia se eu tenho hardware aqui? Eu tenho que comprar um servidor novo, formatar, instalar o sistema operacional, instalar o software. Não dá para fazer isso. Então hoje o que eles têm? Eles têm os clusters e eu consigo alocar esse espaço conforme a minha demanda, e mais que isso, hoje pode ser automatizado isso. Eu digo lá que se eu cheguei a um nível tal de processamento, automaticamente a minha estrutura se duplica, cria um novo servidor com a mesma característica e ele passa a balancear a carga, eu passo a responder naqueles 2 servidores. Então hoje é possível fazer esse tipo de situação, tanto para hardware quanto para banco de dados, por exemplo. Alguns outros conceitos ainda, como Kubernetes e Dockers, que são bem utilizados para desenvolvimento. Então hoje eu consigo dizer que eu quero
rodar uma determinada configuração de software. Eu vou usar o PHP, vou usar o WordPress tal versão, eu vou ter lá um Cloudflare, eu vou ter algumas características que eu preciso fazer uso no meu software. Pronto, essa é a minha estrutura. E eu starto ela dentro de um Docker. O que é mais legal é que eu preciso fazer isso mais uma vez, eu vou lá e duplico aquele Docker. Ou eu configuro um Kubernetes lá e faço ele fazer automaticamente isso. Então, é legal isso porque, de novo, eu, enquanto desenvolvedor, não me preocupo mais com o hardware, e sim, eu me preocupo em quê? Em lógica de programação, em estratégias, em design, enfim, em fazer a solução, e não em prover ela, porque isso eu já tenho resolvido. Então, isso são coisas importantes relacionadas à infraestrutura que vocês precisam entender e conhecer. Pergunta, quem de vocês já tinha ouvido falar desses caras? Dockers, Kubernetes e, enfim, Cloud. Alguém de vocês já chegou a acessar o ambiente Cloud, por exemplo, do Google, da Amazon? Não? Então fica a sugestão. E se vocês conseguem criar contas lá para teste, o que é legal é que essas plataformas, principalmente o Google, que eu tive mais afinidade recentemente, tem documentação, inclusive em inglês, e é uma documentação muito vasta, é muito fácil assim, de aprender, com vários vídeos, com vários exemplos. Isso é legal hoje. Hoje vocês têm acesso à informação rapidamente, então fica a sugestão, experimentem essas plataformas e tem vários tutoriais para fazer isso acontecer. E a tendência de uso disso é muito grande. Então, para quem daqui a pouco está pensando em se especializar, conhecer essas plataformas pode ser um diferencial do mercado também, certo? Principalmente Google Cloud, Amazon, aqui na nossa região. Bom, quanto ao desenvolvimento web, depois que a gente deixou a infraestrutura pronta, e aí os professores aqui de análise de sistemas, engenharia de software, enfim, já passaram para vocês, mas basicamente o desenvolvimento de software, seja ele para um software desktop, como eu falei antigamente, seja para um software mobile, um app, ou seja para um website, um portal, ou qualquer solução, por exemplo, que vai rodar na internet, ele segue basicamente uma lógica que é o quê? Eu tenho os projetos, eu faço um briefing, entendo o que ele quer, discuto as ideias, crio a arte para daqui a pouco poder ter aquilo, como é que vai ficar a cara daquele negócio. Normalmente hoje está vinculado a User Experience e User Interface. Aprovo isso com a minha equipe, com o meu cliente, faço o desenvolvimento e, por fim, a publicação. Isso não é mais novidade. Isso aí, e aí tem várias técnicas de engenharia de software, de análise para criar isso. Atualmente é muito comum, inclusive as metodologias ágeis de desenvolvimento, como Scrum e outras, e também é muito comum a gente trabalhar agora com prototipação. Antigamente a gente fazia muito detalhada análise até sair o software final. Hoje a gente vai trabalhando com metodologias ágeis e vai fazendo entregas menores e a gente acaba evoluindo o software à medida que ele vai sendo entregue. Então é uma tendência também bem interessante. Gente, pergunto se vocês estão quietinhos, estão entendendo? Dúvidas? Não? Estou assustando vocês? Não? Sei que tem gente com sono, mas é aquele de sacanear, botar minha palestra às 2 da tarde, eu sei que é sacanagem. Vocês devem ter almoçado uma feijoada, né? Uma rabada, coisa assim, e agora estão aí com o estômago pesado e eu aqui falando de tecnologia. Mas, enfim, tenho esse desafio, vamos para frente. Bom, linguagem de programação. Eu sei que aqui no IFC vocês usam bastante Java, né? Certo? Oi? PHP também. Ainda bem, porque o mercado precisa bastante das duas tecnologias. Mas aí depende do tipo de aplicação, um é mais aplicado e o outro menos aplicado. Bom, enquanto a linguagens, obviamente, depois que a web surgiu, o HTML ganhou força e evoluiu, o XHTML, enfim, cada vez mais. Hoje a gente tem o HTML5 com uma série de recursos de semântica, sintática muito legais, principalmente as pensadas em acessibilidade. Hoje é um ponto importante, a gente tem que pensar em acessibilidade, performance, e cada vez que as linguagens evoluem, isso acontece. JavaScript, faltou um P lá, na digitação eu comi ele, porque está com fome, que também teve o seu surgimento inicial para algumas propriedades de programação dentro do browser, porque quando o HTML surgiu, ele era simplesmente uma linguagem de marcação, ele permitia criar links e documentos. Não permitia muitas coisas de programação. Isso foi suprido com a integração de JavaScript. Nas primeiras versões do JavaScript, a gente conseguia fazer validação de forms, fazer algumas rotinas de cálculos, que no HTML puro eu não consigo.
Então o JavaScript veio para incrementar isso. E na verdade ele evoluiu muito rápido e hoje ele permite muita coisa. Então o JavaScript, o JScript ou jQuery também, que surgiram ao longo do tempo, e aí Bootstrap, que é um framework para desenvolvimento PHP aí, que permite uma série de avanços, CSS e SAS, CSS3 e SAS, que permite compactar e melhorar o próprio desenvolvimento de CSS, Node.js, que é a possibilidade de eu rodar JS em nós no lado do servidor. Então, quando o JavaScript surgiu, ele era client-side, ele rodava só no navegador, e hoje eu posso criar softwares no lado do servidor usando Node.js. Resumindo, o que eu faço com PHP e Java no lado do servidor, eu posso fazer hoje com JavaScript usando Node.js e Angular, por exemplo. PHP é uma ferramenta, uma linguagem de programação bem tranquila e muito usada, principalmente para sites e mesmo plataformas de e-commerce. Aí existem vários frameworks. Aqui na região a gente usa bastante o Laravel, o WordPress também como framework para CMS, para gestão de conteúdo. Apesar do WordPress ser uma plataforma de blog, ele é muito utilizado no desenvolvimento de sites, porque o usuário já conhece o ambiente. E mais que isso, os navegadores, e principalmente os mecanismos de busca, também conhecem a estrutura. Então, possibilita hoje eu fazer o desenvolvimento de um site e otimização para os mecanismos de busca, as técnicas de SEO, usando o WordPress, elas são muito bacanas porque eu já tenho isso bem divulgado, com bastante documentação, com bastante plugin, então acaba sendo bem interessante. React, JS, React Native, que são novos modelos, principalmente para desenvolvimento para apps, são frameworks de desenvolvimento de apps em linguagem nativa. Claro, eu posso fazer nativas em linguagens do próprio Android, né, como o Objective-C, ou o Go, ou o Kotlin, que a Google está disponibilizando, ou eu posso também fazer com Swift e o Objective-C, que utiliza, por exemplo, a Apple, né? Mas ou usando esses frameworks, React Native, React.js, o Ionic como plataforma para desenvolvimento para mobile, PhoneGap e outros, né? Python, que tem ganhado muito mercado, principalmente para quem está desenvolvendo soluções de inteligência artificial, realidade aumentada, enfim, principalmente quem está trabalhando com Big Data, com grandes bases de dados, eles têm começado a usar bastante e o Python tem se mostrado para isso. E, obviamente, Java e aí uma variação para páginas em Java, que são o JSP, que é uma tecnologia que é bastante utilizada, principalmente em aplicações mais robustas e principalmente aplicações de integração e algumas aplicações, por exemplo, como web servers, enfim, utilizam Java na sua estrutura. Tem mais coisa? Tem bastante coisa. E aí, algumas coisas novas com relação a linguagens. Essas aqui vocês conhecem algumas, certo? HTML, JavaScript, PHP, Java, algumas outras Bootstrap já devem ter falar, CSS também, Node, Angular, talvez não tenha na disciplina, mas alguém que você já deve estar fuçando. Tem alguém fuçando já? Não? Então comecem a estudar também, vale a pena conhecer Node e Angular, que tem um mercado crescente para isso. Tá? PHP, Laravel, WordPress também tem bastante mercado na região. E aí, obviamente, JavaScript também. Uma característica, vou falar isso depois, mas houve uma mudança, né, no conceito de desenvolvimento, que hoje eles estão chamando de desenvolvedor full stack, que é o desenvolvedor que conhece back-end, front-end, conhece tudo. E eu tenho hoje especializações, quer dizer, eu posso me especializar em front-end, trabalhar a interface. Então, eu vou me especializar em HTML, JavaScript e CSS. E tem o back-end que vai se especializar, por exemplo, em PHP, em bancos de dados, e aí vai usar Node ou Angular, enfim, como ferramentas de back-end. Então, existe essa especialização e tem um mercado muito grande para isso, tanto nas agências quanto nas software houses, enfim, nas produtoras, tem mercado para isso, para todos os três cargos, vamos dizer assim. Esse TOB aí é um portal e ele faz um ranking mensal das linguagens de programação. Ele se baseia no que os grandes contratantes de desenvolvedores usam
se baseia também em buscas, nos mecanismos de buscas como Yahoo, Bing, Google, e mais alguns outros fatores, e mensalmente ele lança um ranking atualizado de quem subiu e quem desceu. Então, Java está ali com 16%, vejam que ele caiu 38%, C, todo mundo acha que é uma linguagem antiga, mas não é muito utilizado ainda, a variação dele que é o C++, Python, vejam que está ali em quarto lugar, Visual Basic ainda muito utilizado, principalmente para aplicações desktop, de uma maneira geral, o .NET daí para a web, tem um mercado muito grande também, C Sharp vem caindo, JavaScript sobe sempre, SQL também, PHP também cai um pouco, sobe, linguagem de máquina, linguagem de nível baixo, Assembly, tem quem diz que já morreu, não morreu, na verdade ele é muito utilizado principalmente para aplicações embarcadas, aplicações que têm que usar pouco espaço, Objective-C, que a Apple usa bastante para os seus apps, Delphi Object Pascal, se mantém ali principalmente para aplicações comerciais, aplicações desktop, Perl, uma linguagem muito utilizada em servidores para configurações de softwares lá de servidor, o MATLAB, que é uma linguagem para estatística, uma ferramenta de estatística, Ruby, com a sua plataforma de Ruby on Rails, bastante utilizado, Visual Basic também, Grove, que vem subindo, que é uma linguagem lançada recentemente, o Swift, que é uma nova linguagem que a Apple usa para aplicativos e desenvolvimento de software, Go, uma linguagem do Google, e PLSQL, que é Procedure Language, né? Uma linguagem para desenvolvimento de lógica dentro do próprio SQL, muito utilizada em aplicações que usam Oracle, PostgreSQL também como banco de dados. Essas são as 20 aí, as principais, mas varia bastante aí. Bom, o que a gente precisa entender com relação a esse... tá com fome, para mim também faltou lá. Linguagens e frameworks. O que a gente precisa entender são que essas coisas têm surgido e têm começado a fazer bastante barulho. Então, nesse slide aqui são coisas que vocês têm que ficar de olho para quem quer trabalhar com desenvolvimento, principalmente daqui para frente, né? Angular, React, jQuery, Bootstrap, Node.js, o PHP não está aí, mas obviamente, principalmente porque o Bootstrap, por exemplo, é para PHP, o Vue.js, Ionic para desenvolvimento de aplicativos, MongoDB como banco de dados, utilizado muito em apps, o NPM, Laravel, e aí algumas ferramentas para aprendizado e para disponibilizar código, tá? Que é o Bitbucket, o Git, GitHub, GitLab, Code Academy e Free Code Camp e o Coursera são usados aí como ambientes para aprendizagem, para disponibilizar e compartilhar conteúdo. Uma coisa muito legal que antigamente se tinha muito receio, não que hoje não tenha assim, mas antigamente as empresas tinham muito receio de abrir os códigos-fonte, de liberar o que estava fazendo e tal. O que não, enfim, não sei nem por que isso acontecia. Mas hoje a gente tem um grande compartilhamento. Na verdade, hoje os desenvolvedores que têm obtido mais destaque são aqueles que aprendem e depois ajudam os outros a aprenderem com aquilo que eles fizeram. Então, claro, tem códigos que são protegidos? Tem. Mas grande parte dos desenvolvedores tem cada vez mais deixado os seus códigos, os seus desenvolvimentos abertos e disponíveis no Bitbucket ou no GitHub, enfim, para que outros desenvolvedores peguem aquele código, aperfeiçoem e assim por diante compartilhem. Então isso é muito legal. Assim, hoje a gente tem um ecossistema para desenvolvimento que vale a pena vocês conhecerem e começarem a se manterem atualizados, porque é uma tendência. Então, se falando de tendência e desafio, com relação ao desenvolvimento, a gente tem que entender que, primeiro, é a velocidade. Quando eu fiz minha faculdade, nada disso aqui existia. Nada. E a gente está falando aí de 20 anos atrás. Então, é muito rápido. Se a gente pensar nas profissões, o que surge é muito rápido.
Talvez do que eu falei aqui para vocês, algumas linguagens que já existia, Java, quando eu fiz a faculdade, Oracle já existia, PHP ainda não ouvia se falar, JavaScript não, Delphi já, C sim, enfim, as linguagens mais antigas. Mas nesses novos conceitos de desenvolvimento web é tudo novo. E tem coisas aqui que são de, sei lá, 5 anos para cá. Então a velocidade com que isso muda é muito grande. E aí vai o desafio, que é o seguinte: não se apeguem a uma tecnologia em específico. Java é legal, vai ter muito mercado? Vai. Mas COBOL também era legal, né, Alexandre? Até hoje funciona e tem muita gente que ainda precisa. Mas não faz mais sentido desenvolver uma nova aplicação no mundo moderno usando COBOL. E é cada vez menos a necessidade de profissionais dessa área. Então não adianta se apegar a isso. O que eu quero dizer? Vocês têm que aprender programação, mas vocês têm que aprender o quê? Estrutura de dados. Vocês têm que aprender lógica de programação. Vocês têm que aprender conceitos de bancos relacionais, orientação a objeto, bancos objeto relacionais. Isso é que vocês têm que aprender. Mas se é o banco A, se é o banco B, se é em Java, se é em Pascal, se é em C ou se é PHP, não importa muito. Vocês têm que entender o conceito. Por quê? Porque, como eu falei, isso aqui não existia, sei lá, tem coisa aqui que não existia há 5 anos atrás. E eu tenho certeza que daqui a 5 anos muitos desses vão deixar de existir, ou vão mudar, ou vai vir novos. Então, só que o que eu aprendi lá quando eu fiz ciência da computação, com relação à estrutura de dados, a filas, a grafos, a estruturas de repetição, estruturas condicionais, variáveis, isso não muda o conceito para a linguagem A, B ou C. Tá? Então isso é importante vocês se aterem. Compartilhamento, o conhecimento tem que ser compartilhado. Eu aprendi a mexer com o Google Cloud. Cara, ensina para o teu colega. Por quê? Porque ele daqui a pouco vai começar a mexer, vai aprender outra coisa e vai ensinar para ti. E aí vocês vão começar a usar. E mais que isso, o compartilhamento hoje ele é na nuvem, é nas redes sociais. Então, assim, existe uma rede social além do Facebook, do Instagram e do WhatsApp para desenvolvedores, que é o Git, o ambiente Git, o ambiente GitHub, Bitbucket, enfim, são ambientes onde os desenvolvedores compartilham, curtem, discutem sobre desenvolvimento. Então, conheçam esses ambientes também. E assim, hoje é fácil de aprender desenvolvimento. Hoje eu tenho ambientes como o Udemy, enfim, outras plataformas que eu compro curso a preços baratinhos. Antigamente nós ia comprar livro do Ramalho, né? Até para aprender Clipper, da V-Base 2, né? E só naqueles livros que tinham, e muitas vezes eram livros ruins, assim, algumas vezes, muitos deles alguns. Aqueles Delphi para leigos mesmo era uma desgraça. E hoje eu tenho isso rapidamente feito por qualquer pessoa com uma qualidade muito melhor. Então é muito legal isso, tá? Então, pensem nisso. Bom, falando nisso então, que tendências a gente tem, né? Eu estava fuçando alguns portais e buscando algumas coisas, então basicamente a gente, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver bastante links como esse daí. 5 tendências para desenvolvimento web desenvolvedores em 2019, 6 tendências no mercado de programação para ficar de olho em 2019, fique por dentro das principais tendências de web design, UX e user interface para 2018, 19 e 20, desenvolvimento web e o que os espera em 2019, 7 tendências de desenvolvimento mobile para 2019. Procurem esses links, apesar de estar ali, depois eu disponibilizo para o Fábio ali o link da apresentação, enfim. Mas o que tem de legal nesses caras? Eu compilei algumas coisas e vamos falar um pouquinho sobre elas. Bom, primeira tendência é esta: mobile first e mobile friendly. Resumindo, deixa eu puxar para trás aqui para como Resumindo, a gente não pensa mais em aplicativos para rodar. Não é que a gente não pensa, a gente não pensa primeiramente em aplicativos que vão rodar no computador, no tablet. No tablet sim, mas no notebook, por exemplo. Hoje a gente tem que pensar em mobile. As pessoas estão com seus smartphones na mão e elas querem fazer as coisas pelos smartphones. Desde comprar um sapato até ver os indicadores
da empresa dela, ou até mesmo compartilhar uma mensagem, aprender inglês, navegar numa trilha. Para tudo isso elas têm usado os smartphones. E mais do que então pensar no mobile primeiro, também tem que ser mobile friendly, tem que ser amigo do mobile. Ah, minha aplicação roda mobile, mas a gente vai usar, ela é ruim de usar no mobile. Eu não consigo concluir a compra. Eu não consigo fazer o cadastro que eu preciso fazer. O usuário vai abandonar ela. Ele vai procurar outra e assim por diante. Claro, para algumas aplicações que são exclusivas não vai acontecer isso. Mas aquelas que eu tenho concorrência, por exemplo, no mercado de e-commerce, que tende a crescer, o cara não conseguiu comprar um portal, um site, ele vai procurar outro e vai comprar em outro lugar. Então eu tenho que pensar nessas características, isso é uma tendência importantíssima no processo. Uma coisa nova são páginas modulares, então esse é um outro ponto também, a gente tem trabalhado cada vez mais com módulos. Aquele conceito de desenvolvimento, já falei sobre isso, mas prototipação é a tendência, e páginas modulares também. Aquele conceito de eu fazer tudo, disponibilizar tudo de uma vez, não é mais muito legal. Hoje eu vou fazendo módulos e vou entregando módulos e integrando módulos. Eu crio um módulo, integro ele com outro e faço as coisas funcionar. A computação mudou bastante, a gente que vivenciou um pouco isso. Antigamente, eu tinha as coisas separadas. Daí surgiu a ideia de ter tudo um software único, os ERPs que eram para isso. E hoje chegou-se à conclusão que não dá para botar tudo no ERP porque eu não tenho um cara bom para tudo. Eu voltei de novo a ter microserviços e integrar esses microserviços e fazer tudo funcionar. Então, isso é bem bacana. Então, páginas modulares também. Microinterações, aquilo que eu já estava falando. Internet das coisas, eu vi que a agenda do 4C aí tem bastante assunto sobre isso. Ainda parece utopia ou parece coisa de ficção científica, mas não é. Ela está sendo aplicada e sendo aplicada muito. E tem um mercado muito crescente para isso. E é legal porque, a exemplo do que aconteceu com o smartphone, também está acontecendo com a internet das coisas. A gente está cada vez mais tendo acesso a esses novos gadgets, esses novos equipamentos, sem a gente perceber. É o carro que já fala com nós e que estaciona sozinho e se comunica com a nossa casa, é a nossa casa que tem lá um assistente por voz que eu dou um comando e ele faz a compra para mim. Cada vez mais essas coisas estão acontecendo. São os wearables, aquilo que eu visto, o meu smartwatch, que faz uma série de ações e controla a minha saúde e já integra com o meu smartphone, que é o meu aplicativo de saúde. Então são várias coisas que estão acontecendo e de forma muito rápida. Isso tudo tem a ver com IoT. Então vale a pena estudar mais isso. O Google lançou um conceito, e um conceito open source, que são as SPAs, as Simple Page Applications, e algumas plataformas já estão usando esse conceito, que é eu transformar, em vez de eu ter aplicativos muito pesados no meu celular, eu cada vez mais desenvolver aplicativos nesse conceito de SPAs, que são páginas com um conceito de carregamento bem leve, mas que fazem muitas coisas que até então eu só conseguia fazer com apps nativos, como geolocalização, como interação com fotografia, com hardware. Hoje, uma série de soluções já estão sendo desenvolvidas usando essas tecnologias e vão crescer cada vez mais. Então, esse conceito é bom vocês conhecerem também. E aí também entra um novo conceito criado, que é o PWA, que são Progressive Web Pages, que também vem ao encontro disso, que é o trabalhar com páginas progressivas, quer dizer, elas carregam quase que tudo junto e vão evoluindo quase que como uma única página, e isso funciona bem bacana. Um exemplo disso é o Gmail, né, que eu trabalho com esses conceitos aí, é uma única página que faz uma série de soluções integradas ali, bem interessante. Ou o Portal Medium, por exemplo, usa SPAs, por exemplo. E aí isso que eu estava falando também, on-page websites, é o caso do Gmail, que é uma página só com uma série de soluções. Então são tendências que têm acontecido, aplicações onde eu tenho uma única página que tem quase tudo ali. JavaScript ainda é tendência, mas é antigo, mas cada vez mais é tendência, principalmente no lado do servidor. Então prestem atenção nisso também. Algumas linguagens de programação em ascensão, e aí a gente cita aí o Python, principalmente com a Machine Learning e Big Data. Linguagens funcionais como Go, Erlang e Elixir, que são linguagens que o Google lançou, e algumas linguagens surgiram novas, principalmente para funcionais, né, para linguagens funcionais.
Ainda em tendências, machine learning e inteligência artificial, o aprendizado de máquina, então isso cada vez mais, as máquinas. Um conceito que eu vi esse tempo, numa palestra relacionada a Big Data e Machine Learning, enfim, inteligência artificial, é que assim, a gente tem que entender que o conceito é, eu vou ter então um computador que vai substituir a minha inteligência. Na verdade, o conceito não é esse. A gente está falando de um conceito até novo que está surgindo agora, que é o conceito de inteligência aumentada. O que é isso? Eu uso a capacidade do computador aprender com Machine Learning e uso a minha capacidade de inteligência como ser humano e eu uno as duas coisas e eu passo a ter inteligência aumentada. Quer dizer, eu passo a ter mais inteligência usando esses conceitos. Então, isso é uma tendência também e isso tem tudo a ver com aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Quando eu comecei a estudar isso em 95, quando eu fui para a faculdade, no primeiro ano, em 95, um dos primeiros seminários que eu participei, eles estavam falando sobre algoritmos autônomos finitos para redes neurais. Então lá já se falava inteligência artificial e redes neurais artificiais. Isso em 95, a gente está falando aí de 25 anos, 24 anos mais ou menos. E sim, demorou, parece que demorou, mas está sendo muito rápido. Hoje a gente já tem uma série de dispositivos aprendendo. Seja lá o nosso Siri no celular ou o Google, como é que é o nome do Google lá? Google Assistant, esse aí, ou seja, os novos dispositivos de voz que a gente tem utilizado, uma série de ferramentas que já têm aprendido conosco. Os famosos chatbots, que estão sendo utilizados aí para responder dúvidas sem que eu tenha um operador por trás, eles aprendem à medida que as perguntas vão vindo, então são ferramentas que têm acontecido. Inteligência artificial, wearables e IoT já falei, chatbots, aplicativos de serviço sob demanda, também crescentes, tá? Que são os aplicativos de serviço sob demanda? Netflix, onde eu contrato vídeo e assisto vídeo sob demanda, Airbnb, Uber e assim por diante. Eu passo a usar serviços conforme a minha demanda. Alocação de patinetes, que é uma febre nos grandes polos, tudo isso usando aplicativos que fazem esse tipo de coisa. Então, cada vez mais tem se tornado tendência e quem souber desenvolver esse tipo de aplicação tem certamente espaço no mercado. Da mesma forma, a realidade virtual e a realidade aumentada, não é só o Pokémon Go que serve isso, tá? Mas a realidade aumentada tem sido usado muito, por exemplo, no mercado de arquitetura. Para mim, por exemplo, visualizar como vai ficar a decoração do meu apartamento sem ele mesmo existir. Realidade virtual tem sido utilizada também para esse mercado. Tem sido utilizado muito para a área de saúde. Então, para, por exemplo, eu visualizar aspectos relacionados ao corpo humano usando, por exemplo, o celular, uma aplicação do celular. Então, são ferramentas que também têm ganhado cada vez mais espaço. Na área de marketing e comunicação também, essas ferramentas têm tido muito uso. A gente vê uma série de marcas que estão usando aplicativos e principalmente ações de engajamento, ações de adesão, enfim, utilizando tecnologias relacionadas à internet, à realidade virtual e aumentada. Então, preste atenção nessas tecnologias aí também. Carteiras mobile, esse é um outro negócio também. O nosso dinheiro cada vez menos está deixando de ser em papel. A gente já usa bastante, já virou bastante nos cartões de crédito e agora a gente vai deixar também de usar cartões de crédito e vai passar a usar só o nosso smartphone. E hoje a gente passa a ter carteiras mobile, principalmente com o advento das próprias criptomoedas, né? Como Bitcoin e outras moedas, a gente passa a usar então o celular como uma carteira. Hoje já existem como Apple Pay, Samsung Pay, o próprio WhatsApp já tem testado em alguns países a transferência de dinheiros pelo WhatsApp. Hoje a gente pode fazer isso muito fácil, basta você ligar a TV, você já vem uma febre de aplicativos e de soluções de pagamento. O próprio PagSeguro agora virou o PagBank, o Nubank, que já é um queridinho aí, que trouxe uma tendência nova de banco, e hoje a gente passa a fazer isso através do celular. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma conta no Nubank, eu já uso ela para depósito, para transferência, para pagamento de contas, quer dizer, e ela nem existe agência.
Então, essas tendências também vão acontecendo e tem um mercado de desenvolvimento para essa área financeira, as fintechs também. Tá? Gateways de pagamento cresceu bastante, a gente tem vários aí, os mais conhecidos aqui no Brasil são o PagSeguro, Mercado Pago, que é do Mercado Livre, mas a gente tem outras plataformas como Stone, como Wirecard, como Yapay, PayPal, que também é conhecido mundialmente, enfim, uma série de plataformas de gateways de pagamento. Principalmente por quê? Porque o e-commerce tem crescido bastante. E quando a gente está falando de e-commerce, a gente está falando de compra e pagamento. Então, ambientes que facilitam o pagamento têm ganhado espaço também. Interatividade por voz, eu já falei sobre isso. A Apple tem investido muito nisso, a Amazon tem investido nisso e o Google também tem investido em acessórios de voz, principalmente para home e também para veículos, né, onde eu faço comandos de voz e muitas coisas estão sendo controladas por voz. Então essa é uma tendência também, relacionada à identificação de voz, à interpretação e comandos e ações relacionadas à voz. E aí, falando de voz, tem que falar um pouquinho de uma tendência que voltou a surgir. Eu lembro que quando a gente trabalhava lá na Unidade, a gente começou a falar dos podcasts, a gente fazia uns testes podcasts, né, ouvia alguns canais, depois eles deram uma baixa, e esse ano, no evento XSW, que aconteceu em Austin, nos Estados Unidos, em Texas, ali em março, se eu não me engano, foi um dos assuntos também mais falados, que foram os podcasts novamente, principalmente porque eles permitem que a informação vá conosco aonde a gente quer. Então, eu estou no trem, estou no ônibus, estou no avião, eu posso estar aprendendo, ou eu posso estar me divertindo, interagindo, enfim, ouvindo assuntos relacionados que estão nas minhas listas de podcasts. Então, isso é bem bacana. Tá? Pergunta, gente, como é que estamos? Estou viajando muito? Estou trazendo algum conhecimento legal para vocês? Espero que sim. Outra coisa importante é vídeo, né? Queridinho aí, principalmente vocês, aí, adolescentes, tudo virou vídeo, tudo virou history, e aí as marcas já enxergaram isso, a gente já tem nossas feeds da history ali cheia de propaganda. Por quê? Porque é tendência, as pessoas gostam disso. A gente que é um pouquinho mais velho não curte tanto, eu pelo menos não sou um viciado em vídeo. Tenho evoluído nisso, mas vocês não, vocês nasceram fazendo vídeo e vão continuar fazendo vídeo. E tem um mercado muito grande para isso, principalmente no conceito de micropílulas de conhecimento. Hoje, vídeos curtos com conhecimento aí de até 3 minutos têm sido muito consumidos. E aí, coisas maiores têm virado podcasts, que aí tem lá episódios de meia hora, 1 hora, que aí eu não tenho a visão, mas sim a audição como estratégia de comunicação. Então, esses caras são tendência. E tudo quanto é desenvolvimento que envolva essas tecnologias aí, tem necessidade de desenvolvedores e bons desenvolvedores. Então, se preparem para isso, porque tem mercado para isso. Tá? Ainda em tendências, a gente tem o quê? A gente tem, falando de design cada vez mais simples e funcional. Isso é bem legal, a gente deixou de ter design muito carregado, e principalmente focado no uso, focado na informação. Então, hoje, o conceito de less, o conceito de quanto mais simples, melhor, é muito difundido e cada vez mais. As pessoas não querem coisas complexas que elas têm que aprender a usar. Elas querem simplesmente resolver uma solução. Então, esse conceito tem sido usado. A gente vê isso, por exemplo, em designs como esse aqui. Ó. Se vocês olharem esse design, para quem conhece um pouco de design, ele é relativamente bem simples. A gente basicamente só tem fontes diferenciadas e imagens bonitas. Ele não é carregado. Aqueles já são um pouco mais carregados, mas se vocês olharem, eles também têm pouco texto. Esse aqui menos, mas esse aqui tem mais texto, esse aqui tem menos. Mas eles usam alguns conceitos como linhas mais retas ou algumas curvas, mas sempre focado no conteúdo. Então essa imagem aqui bem simples mostra um pouco disso. A gente tem cada vez menos. Vejam que aí eu tenho alguns elementos, 2 cores, só para exemplificar de como as coisas têm mudado. Para a gente que começou a desenvolver, viu a internet crescendo, as primeiras páginas surgindo, a gente nota muito essa variação e essa evolução. Vocês já estão inseridos nisso já com um grande avanço, não notam tanto. Então vale a pena entender isso. Padrões, linhas, formas geométricas
imagens e conteúdos cada vez mais, animações avançadas de deslocamento, quer dizer, as animações elas servem mais para efeito e para deslocamento, para chamar algumas atenções. Uma coisa que mudou bastante é a característica das imagens. A gente tinha lá os JPG, daí veio o PNG, e hoje para alguns designs, por questão principalmente do mobile first, nos celulares, tem se usado muito o conceito de SVG, que são os vetores gráficos escaláveis, porque facilita. O que é o FVG? Ele não é uma imagem binária, ele é uma imagem vetorial. Então, se eu abrir uma imagem vetorial que ela é desenhada pelo vamos dizer assim, pelo ambiente, pelo navegador, se eu abrir uma imagem, por exemplo, no meu computador, numa tela de 19, 21 polegadas, ou se eu abrir no meu celular, ela é redesenhada e adaptada pelo dispositivo, então eu não perco qualidade. E além disso, ela tem um tamanho de armazenamento menor. Enfim. Claro, eu tenho que ter um processamento bom. Para equipamentos com pouco processamento não é tão bom. Mas hoje, como processamento já é algo que a gente já tem acesso, as imagens SVG têm ganhado muito espaço. Tem sido usado bastante, tá? É uma tendência que se refere a vetores para a web. Design responsivo e mobile first, a gente já falou sobre isso. Mas hoje é inadmissível qualquer aplicação não ser pensada lá no comando aeronáutico. Lá só vai rodar naquela tela. Daí beleza, não tem por que ser no celular. Agora, caso contrário, e-commerce, sites, portais, serviços específicos, tem que se pensar em mobile. Não cabe mais muito eu não pensar em mobile. E esse é um desafio porque muda a forma de a gente pensar também. Abaixo. Grids irregulares e elementos fixos, essa é uma outra característica também. Com o surgimento de grids, uma coisa que a internet é importante, a gente aprendeu é que, e principalmente no mobile, e o e-commerce ensinou muito isso, a gente não tem que aprender a usar as coisas. A característica do design é que a gente realmente tenha facilidade, user interface e user experience. Eu tenho uma experiência de usuário boa. Se eu tiver que aprender cada vez que eu entro no e-commerce, onde é que eu faço um filtro, como eu faço uma busca, como eu adiciono um carrinho, como eu preencho o frete e finalizo uma compra, a minha experiência é muito ruim. Então, por isso que normalmente vocês vão navegar nos e-commerce, as partes funcionais deles vão ser muito parecidas. Como eu adiciono o produto no carrinho, como eu mudo a quantidade, como eu preencho o frete, como eu informo um cupom de desconto. Se vocês pensarem nos e-commerce que vocês já navegaram, eles têm muito parecido. Por quê? Porque essa é a tendência, eu não quero que as pessoas aprendam. Mas também tem uma tendência um pouquinho divergente desta onda, que é eu sair um pouquinho dos grids, eles deixarem de ser irregular. O que é o grid? Eu tenho aqui um menu, eu tenho aqui uma área de título e texto, eu tenho uma chamada de ação, call to action, um banner e assim por diante. Alguns conceitos de regularidade têm surgido, vou mostrar uma imagem depois. Isso também é um pouco de tendência para justamente gerar novidade, mas isso é bem perigoso e tem que ser usado com cautela. Elementos fixos, algumas coisas são fixas agora, para facilitar o processo, como eu estava falando. Aplicativos web progressivos, quer dizer, cada vez mais também os aplicativos têm se trabalhado de forma web progressiva, eles têm evoluído nesse sentido. As fontes, tendência para esse ano é bold, cores brilhantes e degradês. O que eu falo de design com grid irregular é isso aqui, Veja esse site aqui, esse projeto, tá vendo que ele não segue um padrão? Eu tenho uma navegação para lateral e tenho uma forma diferente de navegar e enxergar as coisas. Então é diferente, não dá para usar isso para qualquer aplicação. Mas para alguns tipos de portais ou sites, principalmente, por exemplo, marcas de roupa, marcas de equipamentos, tem se usado como tendência de quebrar um pouquinho o padrão. É desafiante, não é fácil de fazer, mas é uma coisa que também existe no mercado. E nessa imagem do Spotify ali, é uma tendência que vai passar, que é uma coisa também que é o seguinte. Redes sociais profissionais, eu falei do GitHub, mas também tem sido usado cada vez mais. O LinkedIn tem crescido muito na área profissional e tem surgido outras iniciativas de redes sociais que não são sociais pura e simples para entretenimento, estão entrando para a área profissional. Redes sociais específicas para arquitetos, para engenheiros,
para software, como é o GitHub que eu falei, ou o Gitbucket, enfim. Então, são tendências também. Micro-interações, interações curtas e pequenas entre as coisas. Layouts de grade quebrada, que é aquilo que eu estava falando ali embaixo. Elementos animados, cada vez usado mais de forma cautelar, os GIFs aí têm sido tendência. E esse do Spotify são essa ideia de ilustração centralizada. O que acontece? Muitos dos portais a gente vê imagens que são lá compradas dos bancos de imagens, dos estoques da vida, como a Adobe Stock ou o Shutterstock. O primeiro desafio é mão de obra qualificada. Para tudo, desde design, desde engenheiro de software, arquiteto da informação, programador na linguagem A, B ou C, programador front-end, back-end, full stack. Cara, gestor de banco de dados, DBA, Database Administrator, tem necessidade do mercado. E é só em grandes centros como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro? Não. Rio Grande do Sul tem muita empresa já que não dá conta de captar profissionais bem capacitados. Então vocês têm o mercado professor pela frente, mas tem que ser bom. Ser meia boca também não é assim muito legal, tá? Não que vocês vão entrar no mercado sabendo, claro que não, mas força de vontade, principalmente iniciativa, contam bastante. Então, preparem-se, porque esse é um desafio, e esse é um desafio não só para vocês. Quando eu falo desse desafio desse mercado para a internet com mobile, é justamente a gente ter isso. E aí também, obviamente, para vocês e para nós que somos profissionais da área. Então, como eu falei, desenvolvedores back-end, front-end, full stack, é um desafio a gente ter. O rapaz lá falou, acompanhar essa evolução. Eu entender que é evolução, e aquilo que eu falei para vocês há pouco. Eu aprendi a programar em COBOL. Eu usei Clipper, eu usei DBase. Hoje não é mais utilizado. Mas eu garanto para vocês que o conceito de um if, um then e o else não mudou. Do COBOL para o Java, para o PHP, para o JavaScript, não mudou. Um conceito de uma variável pública e uma variável global ou privada também não mudou. O conceito de um caractere, de um inteiro, de um binário, de um real, de um campo quebrado, enfim, fracionado, também não mudou. Eu entender sobre loops, o for, o while, também não mudou. Então, assim, sim, é desafiante eu acompanhar a evolução, mas uma base bem feita e a lógica bem aprendida, esse processo é mais fácil. O que mudou que antes eu programava pensando, por exemplo, só no processamento local. Agora eu tenho que pensar no processamento distribuído. Eu posso desenvolver uma aplicação web onde eu vou conectar uma API do Google Maps para acessar o mapa, vou conectar uma API do Gateway do PagSeguro para processar um pagamento, vou usar uma API de uma plataforma de redes sociais para ver tendências que as pessoas buscam, vou conectar o Analytics para ver resultados de acesso a um site, e isso tudo na minha aplicação. Então eu tenho que entender que elas estão distribuídas, mas que eu posso usar todos esses recursos. Então o desafio está aí. Uma coisa que é natural para qualquer profissão e para nós também não deixa de ser diferente. Eu consegui distinguir o que é moda e o que é tendência. Tem coisas que surgem, mas que realmente são modismo, que surgem agora e daqui a pouco desaparecem. E tem coisas que entram e ficam e se aprofundam e evoluem e assim por diante. Então esta é uma característica e um desafio que vocês e nós da área de desenvolvimento temos. Como é que eu sei? É difícil isso, tá? Aí tem que acompanhar, tem que ler, tem que interagir, tem que fazer parte das comunidades, tem que compartilhar. Aí fica mais fácil de a gente entender o que realmente é só moda e o que é tendência. Eu já falei, mas vou repetir, pensar simples, pensar leve. Por quê? Porque é tendência, porque isso não é modismo. As pessoas querem as coisas simples, a gente não quer mais coisa complexa. Quer um exemplo disso?
Surgimento do iPhone. Quem lembra dos celulares antes do iPhone? Vocês talvez não, porque não eram nascidos, mas os celulares antes do iPhone tinham 532 botões, teclas e... sabe? Aí o iPhone veio lá e apareceu com um botão. Como assim um botão? É, um botão. E virou febre, todo mundo quis e todo mundo ainda quer. Por quê? Porque eles pensaram simples, eles pensaram nas formas das coisas simples, facilitaram a vida. E assim é hoje também, se tu pegar um controle remoto de uma Apple TV e comparar com o controle remoto da TV, vocês vão ver que, sabe, é simples. Os podcasts, os iPod tinham essa característica. A Apple evolucionou muito isso e isso se transpassa. Quer um exemplo disso? Quem conheceu os navegadores, as ferramentas de busca, o KD, o Yahoo, quando o Google surgiu com uma única pergunta e um botão, cara, vocês já pararam para pensar na interface do Google? O que é a interface do Google? É um botão, um campo de pergunta e um botão ir, avançar, buscar. Claro, daí depois surgiram outras interfacezinhas, aí eu posso agora filtrar o que é vídeo, o que é imagem, o que é venda, mas a ferramenta tem uma única linha. Isso é menos, isso é pensar simples e resolver. Quem era na época antiga que usou o KD era um inferno, porque era categorias, daí tu ia no Yahoo, tinha um monte de propaganda. As pessoas não querem isso, as pessoas querem resolver o seu problema. Quem entrava no buscador quer resolver qual problema? Buscar alguma coisa e ver o resultado. É isso que ele quer. Então, pensar simples é um desafio, mas é uma tendência. Então, exercitem isso. Sempre que vocês pensarem num software, numa tela do aplicativo, num trabalho da faculdade, do curso técnico, que seja, terminei, agora olha de novo para ele e vê como dá para simplificar. Por quê? Porque se vocês exercitam, e é aqui que a gente exercita. Tá, beleza, eu botei 3 botões, precisa dos 3 botões. Eu botei tudo isso de texto, precisa disso. Não consigo resumir. Claro, a linha é end-to-end. Também não posso cortar a informação só porque eu quero que seja simples. Eu tenho que conseguir atingir o resultado. E aí também, uma característica é teste AB. Eu vou testar. Outra coisa importante, você tem que testar. Bota no público, bota rodar. Qual foi o melhor resultado? Foi com essa tela ou com essa tela? Não, foi com essa tela que tem mais informação. Então beleza, então não tem essa. Esse que é um desafio que a gente tem e é constante. Aqui é um ponto que eu coloquei porque, e aí eu estou falando aqui da nossa região, de Rio do Sul, do Alto Vale, no Brasil de uma maneira geral, mas para nós aqui é um desafio muito grande, que é a nossa diferença cultural, cliente e desenvolvedor. O que é isso? Tudo isso que eu falei de muita tecnologia nova que muitos de vocês nunca ouviram falar e vão ouvir falar muito, tem que ouvir falar, tem que estudar. E assim, se para vocês muitas das coisas que eu falei aqui é novidade, a primeira vez que vocês ouviram falar, imagina no cliente. Eu digo isso porque eu tenho uma empresa, a gente desenvolve site, desenvolve e-commerce, e às vezes eu vou falar de algumas coisas, e cara, às vezes eu estou aqui e o meu cliente está aqui, e aí eu preciso conseguir fazer com que a gente chegue no mesmo nível para que ele compre a minha solução. Isso vocês têm que entender. E aí aquele item anterior ajuda muito, eu pensar simples e principalmente ter a capacidade de eu me pôr no lado do cliente ajuda muito nisso. Tá? Então, esse é um ponto importante também no desenvolvimento de soluções para a web e para a internet. E aí, isso é uma característica que todos nós temos, e isso eu brigo com a minha equipe lá, porque às vezes eles dizem, mas isso aqui é simples, como é que o cara não entendeu? Cara, porque nós, desenvolvedores, temos uma capacidade de abstração. A gente consegue entender que, quando eu clicar nesse botão, por trás disso vai estar rodando uma variável que vai perguntar uma informação, que vai passar por um while, que vai ficar rodando 10 vezes, que vai fazer um cálculo e que vai me mostrar isso. O cliente não tem. E como é que vocês vão sentir essa dor? Essa dor vocês vão sentir quando vocês passarem o preço ou o prazo. Porque o cliente ele acha que é como usar o Word, que é colocar o botão ali, mudar a fonte e está pronto. Ele não sabe o que tem por trás daquilo. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade de entender isso.
A gente não tem essa capacidade, e às vezes a gente não tem essa capacidade de passar. E aí ele vai pedir um negócio para ti, tu vai dizer que demora 15 dias, ele vai dizer, meu Deus, 15 dias? Meu sobrinho faz em 3. Então dá para o teu sobrinho fazer em 3. E eu não consigo, porque tem isso, isso, isso. E isso é desafiante. Então, é um desafio que a gente vai ter sempre. Passar isso para o cliente e também abstrair. É uma dor que daqui a pouco quem gosta muito de programar vai querer fazer também. É uma briga constante. Vai querer fazer tudo do zero porque eu sou bom, porque eu quero programar. Cara, legal. Eu acho que é importante fazer isso enquanto está estudando, enquanto está desenvolvendo, porque é bacana. Mas lá no mercado de trabalho, às vezes, eu tenho que usar um componente que já está pronto e está provado que é bom. Eu tenho que pegar a roda que já foi desenvolvida e aperfeiçoada por uns caras massa. Eu ia falar a palavra. Os caras massa e só usar ela. Como ela foi feita internamente, não importa. Eu sei que ela vai rodar. Isso é uma capacidade, um desafio que vocês têm que ter também. Por que eu estou falando isso? Cara, tem um algoritmo de inteligência artificial que o Google e que a IBM estão usando. Para que eu vou? Claro, para título de ensino e aprendizado, sim, eu tenho que aprender a criar daqui a pouco um algoritmo. Mas talvez para mim desenvolver uma solução para o meu cliente que ele quer num prazo curto, eu vou pegar e integrar minha aplicação com aquela rotina, com aquele plugin, com aquele API e tchau, obrigado. É assim que tem que funcionar. Outra coisa importante, cada vez mais, principalmente falando em celular e smartphone, é performance. Não adianta eu fazer um design bonito, uma aplicação legal e ela demorar 10 segundos para carregar. O usuário vai clicar na outra opção. Ele vai fechar o aplicativo. Por mais que aquela animaçãozinha da lupa girando pareça legal, ela não é. Acreditem nisso. Se ela não aparecer, é mais legal ainda. Tá? Aprendam isso. Então, performance é importante. Por quê? Porque a forma que vocês fazem o código, a forma que vocês pensam as imagens, a forma que vocês pensaram o vídeo, a forma que a aplicação, aonde ela está hospedada, quais a tecnologia usada, tudo isso interfere na performance. E isso é responsabilidade de quem está desenvolvendo. Então, pensem nisso, isso é um desafio sempre. Hoje, menos. Os caras que eu citei antes ali sabem disso. Quando a gente trabalhava com disquete de 5/4, né, Fábio, e memória de 64 kbps e internet de escada de 15K, era uma coisa. Hoje que a gente tem ultra velocidade, 4G ou 5G batendo na porta, fibra ótica, HD de 1 TB à disposição, computadores com 8 GB a preço barato, não parece ser tão preocupante isso, mas porque nem todo mundo tem um smartphone de alta performance. Nem todo mundo ainda tem uma 4G o tempo todo, ou uma internet banda larga o tempo todo. Então pensem nisso, porque isso é importantíssimo. E obviamente custos, isso sempre vai ser um desafio. O custo eu não estou me referindo só ao dinheiro, eu estou me referindo ao custo tempo, o custo de fazer a aplicação entrar, rodar, sair do mercado, fazer acontecer. Sempre vai ser desafiante. Por quê? Porque o usuário, o cliente, sempre vão querer menos custo, sempre vão querer mais rápido, sempre vão querer menos tempo, sempre vão querer que custa menos. E esse é o nosso desafio constante, porque a gente tem que entregar algo de qualidade que funcione a um custo que seja bom para ambos, para quem está fazendo e para quem está usando, para quem está pagando. Então, esse é um desafio que não some, não é só privilégio da nossa profissão. E foi falado quando eu perguntei para vocês, era a evolução. Outro desafio é que, como eu mostrei para vocês naquele slide anterior lá, onde tinha as tecnologias, né? Vamos voltar lá para nós relembrar eles. Quando eu mostrei esse slide aqui, eu falei para vocês que muito do que está aqui não existia 5 anos atrás. Resumindo, a evolução do nosso mercado, de vocês que estão na área de tecnologia, é gigantesca. Então, o nosso desafio é acompanhar isso e aí distinguir o que é moda do que é tendência, do que realmente vai ser aplicado do que não é. Então, pensem nisso, porque isso é muito importante. E outra coisa importante, a última dali das tendências, é a escalabilidade.
principalmente com o mundo de aplicações on demand, onde as pessoas baixam o aplicativo e passam a usar, e as coisas viralizam muito rápido, eu tenho que ter a capacidade de escalar. Isso é o quê? Se eu fizer um software hoje, ele não vai ser, como ele não é mais instalado como era antigamente, e eu conseguia prever quantas máquinas iam usar, quanto ia ter acesso de banco de dados, quanto ia ter necessidade de processamento, era fácil. Agora que eu boto um aplicativo rodar numa Apple Store ou na Google Play lá, e as pessoas podem do nada compartilhar, ou pode um ator ou alguém que tem lá milhares de seguidores achar aquilo bacana e botar um post no seu Twitter, e do nada eu ter milhares de pessoas baixando e acessando, eu tenho que ter capacidade de escalabilidade. E óbvio, se isso ali for pago e eu ganhar dinheiro com aquilo, eu vou querer. Quem não quer, né, que um ator vá lá e diga, cara, que aplicativo legal, clica ali e acessa, daquilo ali custa $1 e milhares de pessoas compram. Da noite para o dia tu ganha milhares de dólares. É o sonho de todo mundo, é fácil ali não. Tem um monte de gente tentando. Mas eu tenho que pensar que eu tenho que ter escala. Porque não, principalmente na internet eu não consigo ter muito controle sobre algumas coisas. Então isso é um desafio sempre também, atender a escala. Gente, é isso. Para finalizar, uma frase para vocês. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta nos momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Quem falou isso foi Martin Luther King. Isso é, o nosso desafio não é quando está tudo calmo, quando parece que está tudo certo. O desafio está quando, putz, essa tecnologia nova entrou aqui. Surgiu essa demanda desse cliente. Cara, minha aplicação está dando pico de acesso. Como é que eu faço isso tudo atender a contento? Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu entrego essa solução em 15 dias, se o meu prazo original era 30? Esse é o desafio. Então, assim, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho de ideia para vocês do que é o nosso universo de desenvolvimento para a web e internet. Jogar aí no ar algumas palavrinhas, algumas tecnologias que são tendência, e mais do que isso, deixar aquelas últimas linhas ali com relação aos nossos desafios. Tudo bem, professor André? Tudo, André. Tudo bem. Eu queria que, de repente, colocasse o que vocês lá, da área de desenvolvimento, de empresa e tal, buscam nos seus parceiros, nos seus colaboradores, para eles terem uma noção. Eles estão aqui hoje academicamente. Assim, na minha empresa, na área local, a gente... Primeiro, qual é a característica dela, né? Como nós somos uma empresa de desenvolvimento de site, principalmente e-commerce, e o nosso foco é tecnologia, e as tecnologias que eu uso hoje, eu uso PHP, eu uso Laravel, eu uso WordPress, eu uso JavaScript, eu uso CSS, eu uso HTML, tudo que eu falei aqui de uma forma ou de outra. Mas o que a gente mais busca é que as pessoas consigam resolver um pouquinho daqueles desafios. Principalmente o seguinte, cara, eu tenho que usar Dockers. Eu tenho que hospedar essa minha solução no Google Cloud. Às vezes não tem ninguém que já fez aquilo. Eu busco justamente alguém que consiga ir atrás, ler os tutoriais, acessar os guias, acessar os manuais e trazer a solução. Então, o que eu busco são pessoas que também estão dispostas a se desafiarem e a fazerem algo além do corriqueiro, de simplesmente do que está no checklist lá, padrão. Por quê? Porque o cara que vai fazer o checklist padrão, sim, ele vai me resolver naquele momento. Só que os desafios, para mim, desenvolvedor, aparecem sempre. Então, o que eu busco é justamente quem está disposto a... Cara, peraí, vou dar um exemplo. Eu tenho um profissional que eu contratei no final do ano passado, início desse ano, acho que foi, no final do ano passado. E surgiu para mim uma demanda de um cliente. O cliente é um amigo meu, na verdade ele tem uma empresa em Florianópolis, ele desenvolve aplicativos, e ele estava atendendo uma empresa da África, uma agência africana, que os clientes eram da África. E surgiu a demanda para a gente desenvolver usando o framework Drupal. Caras, eu fui, conversei com a equipe,
Expliquei a ideia, a equipe disse, vamos nessa, vamos nessa. Foi fácil? Não foi fácil, nós nunca tínhamos desenvolvido em Drupal. Eu estimei o número X de horas e foi 2X, beleza, eu perdi de certo modo. Mas na verdade eu ganhei, porque agora eu tenho uma equipe, pelo menos 2 profissionais que conhecem Drupal, globais. Indiretamente eu estava atendendo uma agência na África. O portal era todo em inglês, numa plataforma que eles desenvolveram o aplicativo, e eles precisavam que a gente desenvolvesse esse portal institucional em inglês, mas era a exigência do cliente que fosse Drupal. O que eu busco o quê? Eu busco um profissional como aquele que disse para mim, chefe, pode mandar vir que a gente dá um jeito. E eles deram um jeito, eles entregaram. Então acho que o que eu busco é isso, é alguém que possa chegar para mim e dizer, cara, eu compro a briga contigo e vamos resolver. Então, respondendo acho a tua pergunta, é isso. Claro, o cara tem que ter conhecimento técnico, ele não ia conseguir aprender um novo framework, uma nova plataforma da noite para o dia, por mais que Drupal é baseado em PHP, mas a lógica de desenvolvimento era toda diferenciada do que a gente já estava acostumado, por exemplo, com WordPress ou com Joomla, enfim. E eles mesmo assim compraram a briga e entregaram. E dentro dos prazos, enfim, dentro do que o cliente esperava. Então, eu perdi dinheiro de certo modo sim, porque eu também não tinha a percepção de quanto aquilo demorava, só que a vantagem é que agora eu aprendi. E esse dia surgiu uma nova demanda, eu já posso orçar dentro do que é realmente real, e eu já tenho vantagem competitiva, porque agora eu tenho uma equipe que atende aquela tecnologia e antes eu não tinha. Então esse é o desafio. Então, o que eu busco é um pouco isso, assim. E não só eu aí, né? Todo mundo busca um pouco disso daí. Mais alguma pergunta? Respondi? Mais alguma pergunta? Não? Gente, obrigado. Meus contatos estão ali. sandro@areolocal.com.br, o site da empresa. Eu tenho um outro site, o meu, na verdade, eu estou refazendo. E nas redes sociais, @SandroAF, no Instagram, no Facebook, enfim, no LinkedIn, vocês vão me encontrar. Tá? Estamos à disposição, se quiserem uma hora conhecer um pouquinho mais da área local e como a gente trabalha lá, também podemos organizar. Eu não consigo botar todos dentro da empresa, mas dá para fazer grupos e a gente agendar essas visitas se quiserem. E é isso. Fábio, obrigado pelo convite. Obrigado a vocês por estarem prestigiando isso aí. Espero ter atendido a expectativa.